Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Estamos estudando versículo por versículo o Sermão do Monte. Mais uma vez quero chamar a sua atenção para o capítulo 6 de Mateus, versículos de 19 a 34. Nesta passagem, Jesus está ensinando sobre os valores do reino, os valores espirituais. Na primeira metade deste capítulo, Jesus fala sobre as disciplinas espirituais que nos capacitam a manter nosso olhar fixo no alto constantemente. Na segunda metade do capítulo 6, Jesus ensina sobre os valores espirituais daquele que tem o seu olhar fixado para o alto, mesmo vivendo neste mundo. Quais devem ser os valores da pessoa que vive na presença de Deus ainda que esteja nesse mundo, hein? Este é o assunto do capítulo 6 de Mateus e do Sermão do Monte, tema do nosso estudo. O capítulo 6 nos exorta a olharmos para cima. Como já dissemos, depois de olharmos para dentro de nós mesmos e ver o que deve acontecer quando olhamos ao redor, precisamos olhar para o alto, porque jamais conseguiremos cumprir tudo isso sozinhos. Precisamos olhar para o alto para receber de Deus a graça, a fim de termos as bem-aventuranças dentro de nós, e vivermos os relacionamentos da maneira como devem ser. Mas o capítulo 6 também fala sobre os valores espirituais. Devemos nos lembrar do contexto no qual este ensino foi dado. As pessoas estavam lá embaixo, no sopé da montanha, com todo tipo de problema, e lá no alto da montanha estavam os discípulos participando de um retiro com Cristo, para o qual Jesus os havia convidado a fim de tornarem-se parte da sua solução e resposta para os problemas do povo que estava lá embaixo. É sob esta perspectiva que o estudo dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus deve ser enfocado. Jesus explicou que uma das razões por que as pessoas lá embaixo têm tantos problemas é porque os seus valores não são corretos. Você é o sal da terra e a luz do mundo. Você precisa descer e falar dos valores do reino para toda aquela gente. Mas é claro que antes de fazer isso, você precisa que os valores do reino sejam os seus. Jesus fez uma série de perguntas para nos levar a refletir e descobrir quais são os nossos valores realmente. Já comentamos que Jesus fez direta ou indiretamente 20 perguntas. No estudo de hoje vamos falar sobre essas perguntas que Jesus fez no capítulo 6 de Mateus, do versículo 19 ao 34. Vamos ler juntos esse texto mais uma vez e, enquanto lemos, procure identificar as 20 perguntas. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são como a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida?
Por que você se preocupa com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Você identificou as perguntas diretas e indiretas que Jesus fez nesta passagem? Já comentamos algumas delas. Para saber quais são os seus valores, responda: com que você se ocupa durante o dia? Deixe-me ver o canhoto do seu talão de cheques dos últimos 5 anos e também as suas agendas. Mostre-me como você tem gastado o seu tempo, energia, talentos e dinheiro. E eu mostro quais são os seus valores. Em outras palavras, nesta passagem dos versículos 19 a 34 de Mateus capítulo 6, Jesus questiona nossas atividades e o que elas dizem sobre nossos valores. Outra pergunta que já mencionamos é: quais são as suas atitudes? A maneira como você enxerga a vida faz toda a diferença entre um corpo cheio de luz e um corpo cheio de trevas, segundo os versículos 22 e 23. Portanto, se você quer descobrir quais são seus valores, pergunte a você mesmo quais são suas atitudes. O versículo 24 tem a ver com alianças. Você não pode servir a 2 senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Se você tem uma aliança com Deus, não pode ter nenhuma outra aliança. Se o Senhor é o seu pastor, ninguém mais pode ser pastor da sua vida. Portanto, a pergunta é: quais são as suas alianças? A parte mais longa dessa passagem tem a ver com nossas ansiedades. Quais são as suas ansiedades? Quais são as suas preocupações? Mostre-me quais são as suas ansiedades e eu lhe mostrarei o que é realmente importante para você e quais são os seus valores. A seguir, vem a pergunta sobre ambições. Quais são suas ambições? O que você quer e almeja? Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e aí todas as outras coisas pelas quais estamos ansiosos nos serão acrescentadas. Essas são as perguntas implícitas no texto, mas há outras, como por exemplo nos versículos 19 a 21, nos quais a pergunta é sobre tesouros. Onde está o seu tesouro? Ele está nas coisas da terra ou nas dimensões espirituais, aqui na terra e no céu? Nesta vida, como também na vida por vir? Seu tesouro está nessa vida? Ou será que está na vida por vir? No versículo 21 encontramos outra pergunta implícita: onde está o seu coração? Você deve entregar o seu coração a Deus. Devemos amar a Deus de todo o coração. Existe uma expressão em Samuel muito bonita que os judeus costumam grafar em seus túmulos: revestido pela vida com Deus. Seu coração deve estar revestido pela vida com Deus aqui na terra e por toda a eternidade. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. A partir desta frase, podemos perguntar: os seus olhos são bons? Qual é a sua perspectiva de vida? Como você enxerga a vida? Dependendo de como é a sua visão, todo o seu corpo pode ser cheio de luz ou de trevas. Temos aí 2 perguntas implícitas. O seu corpo está cheio de luz ou de trevas? Em outras palavras, você é verdadeiramente feliz? Você tem uma vida feliz? O objetivo da vida cristã não é a felicidade, mas com certeza esse é um dos resultados. Uma das consequências da vida com Jesus Cristo e com Deus deve ser nascido de novo e de ser um discípulo do reino. E isso é ter um tipo de felicidade que independe das circunstâncias. Essa é a grande verdade. Deixa eu repetir isso aqui, é muito importante. Uma das consequências da vida com Jesus Cristo e com Deus, de ser nascido de novo e de ser um discípulo do reino,
é ter um tipo de felicidade que independe das circunstâncias. Existem pessoas que estão em campos de trabalho, em prisões ou passando por vales profundos, mas que, independentemente disso, ainda têm um tipo de alegria, de luz, um tipo de felicidade. E é possível ver nelas um corpo cheio de luz. O seu corpo é cheio de luz ou de trevas? Sua vida é feliz ou infeliz? O versículo 24 nos leva a perguntar: a quem ou a que você serve? Deus deve ser o Senhor da sua vida, apenas Ele e mais ninguém. Quem é o Senhor da sua vida? Você serve a Deus e a alguém mais? Mas só cabe um nome aí. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Se Deus é o seu Senhor, então você não pode servir a Deus e a alguma coisa a mais, ou a mais alguém. Deus em primeiro lugar. Esse é o princípio que encontramos em toda a Bíblia. E se Deus não é o primeiro, então alguém mais o é. A partir daí, Jesus começa a falar sobre não se preocupar com a vida, com o que comeremos ou beberemos, com o nosso corpo ou com o que vamos vestir. Jesus diz que não devemos nos perguntar o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou então, o que vamos vestir. É como se Jesus dissesse: por que vocês estão fazendo as perguntas erradas? Um verdadeiro discípulo de Jesus não deveria estar fazendo este tipo de pergunta. Os pagãos, os não espirituais, as pessoas do mundo é que dizem: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O verdadeiro discípulo de Cristo deve estar preocupado com a vontade de Deus e com os propósitos de Cristo no mundo, em ser a solução e a resposta de Jesus, por exemplo, em pregar o Evangelho até os confins da terra, para todo mundo. O discípulo de Cristo não deve estar preocupado nem ansioso, por exemplo, com o que vai se vestir. Jesus afirma que o Pai Celestial sabe que vocês precisam destas coisas. Jesus deixa perguntas implícitas como estas. Vocês nunca consideraram as aves do céu? Nunca perceberam que elas não plantam, não colhem e não armazenam em celeiros? Mesmo assim, são alimentadas. Lembre-se que o objetivo para Jesus ser tão direto na questão de valores não é apenas para que tenhamos os valores do reino e assim tenhamos uma vida cheia de luz ao invés de uma vida cheia de trevas. Lembre-se do contexto no qual este ensino foi dado. Olhe para as pessoas deste mundo. Você não vê quantos vivem infelizes? E não vê que a razão para toda essa infelicidade é o fato de não terem os valores corretos? Portanto, neste primeiro retiro cristão, Jesus está comissionando os discípulos a descerem a montanha e transmitirem os valores do reino para aqueles que não têm esses valores. Que pena, eu tenho que ficar por aqui hoje. Não perca o próximo programa. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.